A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão ou minha querida irmã, mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso bom Deus por mais esta rica oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Graças a Deus, hoje eu venho trazer mais uma palavra de princípio do reino de Deus, né? Para nós aprendermos o que Deus requer do ser humano e nós atentarmos, né? Para o que agrada ao Senhor e um dos requisitos essenciais para nós fazermos partes do povo de Deus, do exército do Senhor Jesus Cristo, tá bom? O tema da mensagem de hoje é: Deus requer fidelidade. Deus requer fidelidade. E o que me inspirou também para estar trazendo essa mensagem para você foi o livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e seguintes, que diz sobre a parábola dos talentos, e Jesus, se referindo ao reino de Deus, ele começa a narrar o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então, essa palavra, né, seríssima para todos nós, uma palavra que nos chama a responsabilidade, a um compromisso para com o Senhor Jesus, com os dons que Ele nos confiou, com a unção que Ele nos consagrou, né? E também o que me inspirou também para estar trazendo essa mensagem hoje, o que abriu os meus olhos, que foi de grande esclarecimento, né? O que me chamou a atenção também, eu estava lendo um livro da Ellen White, que fala sobre a esperança, se não me engano, e ela estava descrevendo, né, de forma, supondo, né, de forma hipotética, como aconteceu a rebelião lá no céu, e ela falando que Lúcifer se rebelou, né, e todos nós sabemos, né, que um terço dos anjos do Senhor também se rebelaram. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, ela contando, né, que assim que Lúcifer se rebelou, né, Deus aguardou um tempo necessário para ver quantos anjos também iam se debandar para o lado de Lúcifer, né? E o que me chamou a atenção foi isso, porque assim que Lúcifer se rebelou, Deus poderia imediatamente expulsá-lo do céu, mas não. Deus, o eterno, o indizível, né, o inenarrável, o magnífico, né, todos os adjetivos são poucos para ele. Ele aguardou um tempo necessário para ver quais e quantos anjos iam se aliar a Lúcifer, né? Então a gente nota que Deus ele requer, né? Deus ele exige fidelidade dos seus filhos, dos seus servos. Então, para nós fazermos parte do exército do Senhor, para nós fazermos parte do povo de Deus, é indispensável nós termos fidelidade a Ele, fidelidade incondicional ao Senhor. É indispensável. E haja vista que um dos frutos do Espírito, né, é a fidelidade. Então isso é uma ação do Espírito Santo em nós, através de um processo que nós vamos exercitando a fidelidade. A fidelidade, ela é um exercício, né? O ser humano nasce por natureza, por causa do pecado original, por causa do seu arbítrio, ele já nasce por natureza infiel, né? Vimos isso com Adão e Eva, né? E saiba, eu quero já te alertar, né? Quero te esclarecer que até o fim de nossas vidas, Deus ele vai testar a nossa fidelidade. Não que Ele não saiba se nós seremos fiéis a Ele ou não, mas
para nós mesmos nos conhecermos e nos corrigirmos, se estamos sendo fiéis a Ele ou não, né? No início da criação foi assim. Deus poderia muito bem, se Ele não quisesse, e quando eu falo não quisesse é no sentido de permitir, se Ele não quisesse que o pecado não entrasse no mundo, Ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, para que Adão e Eva não consumassem ali o pecado. E por quê? Porque Deus, ele sempre vai requerer a nossa fidelidade, a nossa obediência a Ele. E eu ficava meio que, entre aspas, né, questionando com Deus por que Ele permitia que os seus servos, né, muitos dos seus servos tiveram uma morte terrível, martirizados, né? Tiveram a sua salvação conquistada em detrimento de suas mortes físicas, né? Sofrimentos terríveis. E esse livro me esclareceu completamente, porque a fidelidade é um dos requisitos do reino de Deus. É uma das virtudes que Deus requer de nós, a fidelidade. E é acima de tudo, acima da nossa própria vida, né? Deus requer a nossa fidelidade. E quando nós vamos ver o significado de infiel no dicionário, diz da pessoa que é vil, né? Vil é alguém sem valor. Então, chegamos à conclusão de que nós só temos valor se nós formos fiéis, né? Assim é o nosso relacionamento com Deus, assim é o nosso relacionamento interpessoal, seja na família, seja em qualquer âmbito, né? Só temos valor quando nós somos leais, nós somos fiéis, assim, dessa forma que nós teremos valor, né? Então, é muito importante, né? Nós temos consciência disso, de que Deus espera de nós fidelidade incondicional e restrita a Ele em qualquer circunstância. Assim Ele fez com Jó, né? Atacando permitindo que o inimigo atacasse tudo que ele tinha, e nós vemos que Jó começou a sentir, vamos dizer assim, Jó começou a sentir os embates, os ataques do inimigo, quando a sua saúde física foi afetada, né? Então, nós chegamos à conclusão que essa é a maior provação do ser humano, né? Enquanto o que foi atacado foi os seus bens, foi a sua família, ele ainda adorou ao Senhor. Mas quando a sua saúde foi atacada, ele começou a sentir os embates do inimigo, né? Então, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor, né? Nós termos fraqueza, isso não mostra que somos menos qualificados do que ninguém. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Jesus,
Ele passou por tudo que nós passamos. Ele compreende muito bem a fraqueza do ser humano. Ele conhece os pontos fortes e os pontos fracos do ser humano. Ele não requer que ninguém seja super-homem ou mulher maravilha, mas que tenha a intenção de agradá-lo, de buscar fazer a sua vontade com alegria, de entender que nada mais justo nós retribuirmos um pouco tudo que Deus nos amou profundamente, né? Nos interessando, acima de tudo, pelos planos do Senhor, pelos seus desígnios. E qual é o desígnio maior do Senhor Jesus? É ganhar almas para o seu reino, né? O interesse de Deus é ganhar vidas, almas para o seu reino. E Deus requer que nós sejamos fiéis para com esse propósito, que nós tenhamos compromisso com esse propósito de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus, né? E sermos fiéis com o que o Senhor nos confiou, com o que Ele nos confiou, sermos fiéis, sermos mordomos, administradores para a glória do Senhor, sabendo que não é justo e não é factível nós vivermos para nós mesmos, porque tudo nesse mundo é passageiro, é ilusão. Mas quando nós sabemos que nós somos eternos, nós temos uma alma eterna e tem uma eternidade nos aguardando, nada mais sábio nós investirmos para a eternidade, que é buscando ganhar almas para o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que sábio é aquele que ganha almas, que busca ser fiel para com o Senhor, né? Quando a palavra diz aqui servo bom e fiel, já é autoexplicativo. Por que esse servo é bom? Porque ele é fiel. Porque o outro servo é mau? Porque ele é infiel, ele é negligente, ele não quer saber com os interesses do Senhor, mas quer viver somente para si mesmo. Ele é o centro de tudo e não o Senhor. Tá bom? Então, deixe o Espírito Santo falar muito mais no seu coração, em saber que em todo momento Deus ele requer de nós fidelidade a Ele. A nossa fidelidade vai ser provada, testada, mas é necessário para nós continuarmos do lado do Senhor, porque esse é um requisito que o Senhor Jesus não abre mão. É um requisito que o Senhor Jesus não abre mão, é a nossa fidelidade a Ele, a despeito de qualquer circunstância e de qualquer oposição. É a nossa fidelidade a Ele, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como o seu único Senhor, coloque a sua mão esquerda no seu coração, direita leve aos altos céus e diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, é com muita alegria, com muita honra que eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador, e me comprometo que eu vou buscar com todas as minhas forças ser fiel a Ti, Senhor, buscando ganhar almas para o Teu reino, com a capacidade que o Senhor, com a com os recursos que o Senhor me deu. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e sejamos fiéis a Ele. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém!